ainda podermos viver um pouquinho das bênçãos sobre a face da terra, o que seriam então as bênçãos celestiais? Isaías, capítulo 1, versículo 18. Quem achou, diga amém. Amém. Agora sim. Amém. Diz o seguinte, é mais um convite. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Amém. Aqui tem promessa de bênção. Mas há um pressuposto. Se quiserdes e me ouvirdes. Se você quer nessa noite ser abençoado por Deus, diga amém. Amém. Mas tem que querer ouvir. Aleluia. Porque ouvir aumenta a sua fé. E quando você aumenta a sua fé por ouvir, você tem condições de combater o momento presente. Por mais que ele diga não, o momento presente pode ser não para você, a circunstância pode dizer não para você, mas se Deus resolveu te abençoar, nada e ninguém pode impedir. Aleluia. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o bem desta terra, diz a palavra do Senhor. Vim até mim, me perguntai, arguir-me, né? Diz o Senhor. Olha, se há impedimento, se os vossos pecados forem como a escarlata, eu vou vos purificar e vou vos transformar branco como a neve. Eu vou fazer vocês terem condições de se aproximarem de mim. Porque o que separa um homem de Deus é o pecado. Meu Deus. Não é o pecado que afasta Deus de você, não. O pecado separa você de Deus. O pecado não tem condições de empurrar Deus para longe de você, mas tem condições de empurrar você e eu para longe de Deus. É o que faz separação, é o que nos deixa nos aproximar de Deus. E está dizendo assim, olha, mesmo que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu tenho condições. Se você quiser, se você ouvir, eu tenho condições de transformar a sua vida e transformar a sua vida e transformando a sua vida, fazer com que você se aproxime de mim e eu possa lhe abençoar. Porque só a bênção do Senhor é que enriquece, meus irmãos. E ela não acrescenta a todos. A bênção do Senhor que enriquece e ela não acrescenta a todos. Não adianta você ter 2, 3 empregos, 4 empregos, 2 fichas num lugar, outro no outro. Trabalhar dia e noite, se entra pela mão e sai pela outra. Meu Deus. O Senhor é que prospera. E a palavra prosperidade tem um âmbito muito grande. Ela pode ser um livramento de teus bens não serem consumidos pelo gafanhoto, pelo devorador. É verdade, a tua saúde ser guardada e você não precisar tomar remédio. Então tem várias maneiras de Deus vir fazer prosperar. Não é só botar dinheiro no teu bolso, não. Temos que entender que a palavra prosperidade, ela é abrangente. Meu Deus. Eu quero falar dessa prosperidade porque eu ouvi essa palavra da parte de Deus. E aqui começa então o meu testemunho. Em dezembro de 2018, quando eu comecei a me despedir da congregação e da igreja matriz, eu fui lá na matriz, despedir dos irmãos, e ao final do culto, o pastor Jorge Borges virou para mim e disse: olha, eu tenho algo de Deus para você. Ele falou: não, pastor, eu vi 2 palavras aparecerem na minha frente com relação à sua vida. Depois, não, pastor. A palavra é o seguinte: tu serás próspero e bem-sucedido. Aleluia. E eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas naquele momento que ele estava falando esta palavra de profecia, de bênção para mim, a matriz, você sabe que está no púlpito, tem um corredor do lado esquerdo. E do lado esquerdo do púlpito, no corredor do lado esquerdo, alguém se manifesta com um espírito satânico. E no momento que ele está falando esta palavra, alguém dá uma gargalhada lá fora. Eu sabia que era um demônio rindo. E naquele momento eu já percebi o mistério. A promessa existe. A palavra de Deus foi lançada.
2,17, assim, ó, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. O Espírito Santo te chama, meu irmão, minha irmã, te convoca sempre para você vir e se aproximar de Deus, porque Ele quer saciar a sua sede. Quem sabe a sua sede não é sede viva de uma água mineral, não, mas é uma sede de um vazio lá no fundo que você não consegue detectar e saber por quê. Mas se esse vazio existe na sua alma, no seu coração, Jesus tem uma medida certa para esse vazio. Para lhe encher, para lhe transformar a sua vida. E eu tenho certeza nessa noite que Ele tem chamado você para que você possa se aproximar dele. E aí então começou a minha e a da minha esposa a minha viagem, né, para Manaus. E aí, nos primeiros dias, Deus começou a dar entendimento sobre isso. Nós abrimos o site de aluguéis de casa, de apartamento, e eu olhei um apartamento que cabia no meu bolso, no nosso bolso, não é verdade? E eu, depois de localizar o meu trabalho, queria morar perto e tudo mais, eu vi um apartamento por dentro, tudo ele pintado, eu sabia a cor, sabia como é que era a organização do apartamento. Liguei para a imobiliária e pedi para ele abaixar um certo valor. Ele disse, vou falar com a dona. E depois eu liguei de novo e falei assim, não, a dona não quis abaixar. Tudo bem, viajamos para Manaus, chegamos lá, rodamos quase 10 dias, né? Procurando casa e apartamento, nada. Olhamos de longe um prédio. Deus disse, vamos até lá? Vamos até lá. Chegamos embaixo, falamos com o porteiro, por acaso tem algum apartamento para alugar aqui? Ele falou assim, olha, eu acho que tem aqui no nono andar. Toma aqui o telefone da dona. Eu falei assim, tá bom. Liguei para a dona. E era o valor aproximado que eu podia pagar, mas mesmo assim pedi para ela abaixar. Ela falou assim, olha, eu vou abaixar para você sim. Já começou um milagre acontecendo aí, né? Olha, Deus prosperando e abençoando, né? E olha como Deus é Deus. Aquilo que eu queria para o meu coração, para o nosso lazer ou para a nossa segurança, aquilo que nós vimos que cabia no nosso bolso, Deus faz um milagre naquele momento. A dona manda que a imobiliária venha até o prédio para abrir o apartamento. E quando então o homem da imobiliária bota a chave na porta, abre o apartamento, eu fico dando risada sozinho por dentro. Porque era o mesmo apartamento que eu tinha visto através do site. Aquele sim, que cabia no meu bolso, né? Aquele que dava Rosana para tirar foto de sol de Manaus bonito, o pôr do sol, do Rio Negro, né? A sacada no nono andar. É aquele mesmo, simplesinho, porque Deus tem um cuidado tremendo com a minha e com a sua vida. Aquele carinho, aquele zelo, aquele detalhe, isso Ele faz por nós. Então, a partir daí, eu comecei a entender o que Deus ia fazer na nossa vida lá em Manaus. Amém? Lá em Manaus, Deus abriu as portas de algumas coisas para nós. Nós conseguimos terminar a graduação em teologia. Lá em Manaus, nós conseguimos, mais uma vez, fazer uma extensão universitária. Nós fomos testados fisicamente. Nós visitamos, nós fomos cursar, na verdade, uma semana, um dos mais renomados cursos de combate, que é chamado Guerra na Selva, que só tem no Brasil. No Brasil, nós temos o melhor curso do mundo de combate na selva. E nós pudemos fazer esse curso, esse estágio, né, de uma semana. Realmente, o combate na selva é tremendo. Na selva, na verdade, para quem não sabe, não é lugar de se morar, meu irmão. Lá tem sapo que mata, cobra então, tem onça, tem jacaré, tem porco, espinho, mas tem tudo, né? Eu não sei quem mora a gente lá dentro, mas Deus sabe, né? Mas lá é um lugar totalmente agressivo ao ser humano, né? Mas nós viemos lá e concluímos esse curso pela misericórdia de Deus. Deus foi prosperando, né? Foi prosperando. Nós também conseguimos fazer em 4 meses uma habilitação de um credenciamento internacional. O que é isso? Você faz uma prova a nível internacional de habilitação em espanhol e você recebe uma certificação para a Organização do Atlântico Norte, Tratado do Atlântico Norte, né? Por quê? Porque se você fazer uma missão externa, você tem habilitação em espanhol, você pode ser mandado para qualquer país de fala hispânica. Deus também nos prosperou. Aleluia. Então, essa palavra próspero e bem-sucedido foi acontecendo. Eu vou chegar até aqui em Paracambi, rapidamente, né? Então, nós também ganhamos 2 medalhas no Amazonas, né?
Deus fez um milagre na segunda medalha. Na primeira ele abençoou, mas na segunda ele fez um milagre. Eu estava percorrendo essa medalha é o seguinte, meus irmãos. Nosso trabalho é uma medalha que é dada para quem consegue ficar 7 anos, em condicionamento físico lá em cima, top de linha. 7 anos. Eu, faltando 6 anos, 10 meses e 11 dias, mais ou menos, eu estourei meu tendão de Aquiles, né? Eu dava aula de futebol, né? Sabe que eu dava aula, sabe? Aquela habilidade plena, né? Nada, né? De um jogador de futebol. Eu estava brincando na quadra de salão, era o nosso dia de recreação, eu estava brincando. Dominei uma bola, naquele estilo maravilhoso, né? Bola no peito, no chão, levanta a cabeça, olha para o lado, olha para o outro, né? Dei um passo para frente, sozinho. Meu tendão de Aquiles parte. Com a distância de 1,8 milímetros. Ele partiu. E naquele mês, naquele momento, era o meu último teste de aptidão física para me receber a medalha. Eu estava percorrendo há 7 anos. Mas Deus faz mais um milagre. Aleluia! Eu gosto de citar o Provérbios 21, versículo 1, que diz: assim como o rei de água está o coração do rei na mão do Senhor. Tudo quanto ele quer, ele inclina. Ele leva o rei para lá, leva o rei para cá, leva o rei para lá. O ribeiro de água, ele é fluente em sinuoso. Você não sabe por que ele foi para lá, por que ele foi para cá, mas você vê a sua margem e o seu destino final. E Deus faz isso no coração do rei. Quem é o rei hoje em dia? São autoridades constituídas, meus irmãos. Me voltando aquele único teste. O meu comandante fala assim: não, repete a menção dele, porque eu sei que ele vive em excelência em padrão de questões físicas. Eu vou dar para ele a minha última menção de excelente. E com essa menção eu glorifiquei a Deus, porque faltando esta menção, com meus 7 anos olhando para fora, para trás, mas Deus moveu o coração do rei. Aleluia! Dá para ele essa menção. Quando ele me deu a menção, eu completei todas as expectativas de eu receber medalha. E aí então eu entrei na fila da medalha, mas não recebe. Eu tenho que ir lá e dizer para ele assim: olha, chefe, por favor, o senhor pode me conceder? Eu não posso obrigar ele a conceder. Ele concede a quem ele quiser. E no final do ano eu estava pedindo medalha para todo mundo. Vai dar de serviço amazônico, a segunda medalha que eu ganhei. Eu estava pedindo para todo mundo, para as meninas que servem no quartel, as meninas servem no quartel, 2 anos de serviço amazônico, ganham medalha. E para todo mundo. Eu falei para ele assim: chefe, tem a minha. Ele falou assim: vamos pedir. Eu falei assim: vamos, entra no site. Não dá, a senha dele não funciona. Mas como Deus faz? Meu Deus. Aí ele falou assim: liga para Brasília. Eu falei assim: meu pai, Brasília agora. Quem que vai atender telefone lá? Mas eu já tinha o telefone do militar da carteira que resolve isso. O senhor me pegou o cara Henrique. E eu meti mão no telefone e orei em silêncio: Senhor, se tu está dando um negócio. Meu pai, esse homem vai atender o telefone lá em Brasília. Isso vai dar certo. Peguei o celular, liguei, falei: alô, Sargento Henrique? É ele! Não, Senhor, Jesus! Era assim, meu comandante. O senhor está uma medalha para exército militar e não está conseguindo. Aí eu falei assim: deixa eu falar com ele. Então, comandante, fala. Ele falou assim: só que você está contando, comandante, só cadastrar a sua identidade. Eu cadastro aqui, daqui a meia hora o senhor pode entrar e pedir a medalha. Aí cadastrou lá, eu vi ele me levantando para ir embora. Ele falou assim: ei, você vai aonde? Eu falei assim: vou deixar o russo despachar para o senhor, depois eu retorno. Assim: não, negativo, a sua medalha tem que sair agora. Aleluia! Então Deus entrando com providência em tudo. Jesus. Deus moldando, movendo o coração. A frase próspero e bem sucedido, meus irmãos, ela acompanhou a minha vida, a vida da nossa família até a volta. Só que entra aí uma situação interessante, né? Quando eu estive aqui de férias em 2021, agora em janeiro, a Rosane queria comprar um sítiozinho. Ela queria lá plantar a banana dela, mandioca, milho, criar galinha. Vamos lá, né? Vai conseguir. Tá só testando, vai conseguir. E aí nós rodamos tudo. Nós rodamos Rio Grande do Sul um pouquinho, olhamos lá, tá muito caro. Subimos, estivemos na casa do pastor, incomodando ele por 15 dias. Coitado do pastor, tem misericórdia.
né? Aí pegamos esse carro dele emprestado ainda, subimos lá para Pati de Ofé, Miguel Pereira, rodamos lá, olhando tudo que nós tínhamos mapeado. Deus fechou as portas de tudo. E aí nós descemos. Só que no ano 2020, eu pedi para um colega meu ali no Nova, falei assim, vai lá naquele sítio lá que tem uma plaquinha de venda, pergunta lá para o dono lá quanto ele quer no sítio, porque aqui na internet é uma coisa, pessoalmente é outra. E a minha ideia é que ele abaixasse o preço. Chegamos lá, liguei para ele, me enrolou 2 semanas para falar o preço do sítio. Ele aumentou o sítio quase 100% do que estava na internet. Eu peguei, dando rindo sozinho. Eu falei assim, Antônio, não dá não. Não dá não, para mim não dá não. Mas ele ficou o ano 2020 todinho, irmão. Dizendo assim, ó, vale, vem ver teu sítio. Eu falei assim, Antônio, não tem condições não. Quando for eu tomo um cafezinho pro senhor. Não, aí me leva daqui a 2 semanas. Vale, vem ver teu sítio. Eu falei assim, Antônio, não dá não. Quando for eu vou tomar um cafezinho pro senhor, conhecer o senhor pessoalmente. Não dá não. Desse valor, eu não tenho nem como respirar isso aí. Aí tá, passou do ano 2020, cheguei em 2021, falei a vocês, percorrido daqui. Quando estou chegando na casa do pastor Luiz Otávio, ele telefone para mim. Padre, você está em Paracambi? Eu estou. Vem ver teu sítio. Eu falei assim, meu pai do céu. Aleluia. O homem, né? Acho que estou com dinheiro no bolso. Aí eu falei assim, vou aí tomar um café com o senhor, conhecer o senhor pessoalmente, e nós vamos ver o que pode ser feito. Mas eu já ia, já com o coração aberto de não dá. Enfim. Chegamos lá, batemos um papo, tomamos uma água, um cafezinho e temos embora. Quando cheguei em casa do pastor, ele me dá o zap. Assim, vale, gostei muito de você e da sua esposa. Me faz uma proposta no sítio. Assim, opa! Aleluia. Aquele valor que é estratosférico, meu irmão. Eu não tinha condições de chegar lá. Né? Ele fala assim, faz uma proposta. Eu mostrei para a dona Rosângela assim, aqui, o que eu faço? Ela fala assim, faz aquilo que a nossa perninha alcança. Aleluia. Dá um passinho, segundo nós podemos ter o compromisso de efetivar a compra. Mandei para ele no zap a proposta, fiquei aguardando. Isso tudo isso em 4 dias. Escute bem como Deus faz. Primeiro dia ele me chama, eu vou lá. Segundo dia eu vou lá e faço negócio com ele. Terceiro dia nós vamos para o cartório. No 4º dia eu pego o avião sul para Manaus de novo. Aleluia. Olha como é que Deus faz, próximo e bem sucedido. De tudo aquilo que eu tinha visto, tudo fechou as portas. Tudo aquilo que eu tinha visto, nada deu certo. Mas Deus abriu algo que é uma bênção para nós. Não tinha condições financeiras nenhuma de comprar aquilo. Se nós formos colocar esse valor na terra dela, essa minha propriedade na terra dela, né, vale mais de R$1 milhão. Aleluia. Então, assim, nós não tínhamos condições de comprar. Mas aí Deus abriu a porta. Eu dei a proposta para ele, ele fez a proposta, nós aceitamos, botamos no papel, fomos no cartório, assinamos, e aí começa uma segunda luta. Meu pai, eu dei uma entrada, comecei a parcelar em 2021, só que no final de 21, agora, para 22, eu tinha um montante para acertar só com a minha transferência para Paracambi. Comprei o sítio, tinha que morar aqui. Nem sabia da E agora? Né? Próspero e bem sucedido. Aleluia. Eu lembrei da galera do diabo, como o pastor falou isso para mim. Meu Deus. E agora eu tinha uma dívida de uma promessa de Deus, mas eu tinha uma dívida. E aí eu quero te dizer para você, o compromisso que nós devemos ter com Deus diante da promessa de bênção. O posicionamento que você deve ter diante da oportunidade que Deus está te dando. Oh, glória. Aleluia. Aí eu comecei a botar a boca no pó. Toda quarta-feira eu fazia jejum. Toda quarta-feira eu fazia jejum. Aleluia. Por 3 propósitos. O primeiro era ser transferido, né? Poder voltar para cá para poder morar no sítio. O segundo foi a venda do terreno que nós tínhamos no Rio Grande do Sul. Concluiu semana passada de um curso de ação de graça. E Aleluia. com essa venda nós quitamos o sítio. Glória a Deus. E o Aleluia. terceiro está para vir ainda, vou guardar para uma outra hora. Mas eu falo isso porque eu quero contar que Deus foi cuidadoso em tudo. Assim como Ele prometeu, Ele cumpriu. Assim como Ele tem te prometido, Ele vai cumprir também. Ele tem o cuidado da sua vida e eu tenho certeza que Ele vai agir de uma forma que você não espera. Quando a porta está fechada e você pensa que ela não vai abrir, Ele move o coração do rei e faz as coisas acontecerem para te abençoar e para que você reconheça e declare que só o Senhor é Deus. E então nós começamos a botar a boca no pó, aqui em 2021 todinho. E viemos pagando nossa parcelinha. Graças a Deus. Chega lá em outubro, todo mundo sendo transferido.
A gente comendo já churrasco de transferência de um, de outro, todo mundo menos eu. Todo mundo menos eu. Eu continuo jejuando e cheguei ao meu limite. Falei assim, Senhor, em outubro eu paro de jejuar. E fiz as minhas propostas de jejum diante de Deus, os 3 situações, 2 já está se cumprindo. E aí parei de jejuar. Nós estávamos lá num churrasco de final do ano com o meu chefe. O meu chefe, a esposa dele é gaúcha, igual ela, estava lá trocando, né, as conversas dentro dela. Bate, guria, né? Foda, né? Tá te falando, tu sabe como é que é, né? Aquele sotaquezinho, né? Mas bah. Aí a esposa do meu chefe olhou para ela, e aí, Rosane, como é que tá? Foi transferida, guria? Ela assim, não estava aguardando ainda. Aí vamos para casa. Chegando em casa, ela falou assim, tem um zap aqui da esposa do comandante. Ela falou para você ligar para ele, o seu chefe. E sábado de tarde é trabalho. Já comecei a reclamar, né? Sem saber o que era. Jesus. Sábado de tarde, me procurando, é trabalho, pode ter certeza. Aí eu falei, liguei o telefone para ele e falei assim, Vara, eu vou te ajudar. Aleluia. Aleluia. Glória a Eu Deus. tenho um amigo, que é lá em Brasília, me manda todos os teus dados. E eu vou fazer alguma coisa por você. Eu falei assim, amém. Aleluia. No meio disso tudo, a irmã Regina, ela já ouviu o testemunho de mim, ela liga para a Rosane. Fala assim, Rosane, vou te contar uma visão que eu tive. Assim, estava eu, Ailton e você orando. E caiu um papel do céu, assim, na tua frente, assim. E eu falo para você, ó, apanha que a tua bênção chegou. Aí eu ouvindo isso, eu falei assim, já sei o que é. Mas sabe que aquele que está do teu lado parece que é teu amigo, mas não quer te ver você prosperar e crescer? As pessoas que vestiam farda comigo, estavam do meu lado, comendo na mesa que eu comia, bebendo na farda que eu vestia, né? Parecia que estavam andando na mesma direção do que eu. Falava assim, você não vai não, você chegou agora, o que você vai agora? Eu falei assim, eu vou embora. Aleluia. Eu vou embora. Tanto é que eu comprei passagem só de ida, ficava rindo. Só de ida, você sério, comprei passagem só de ida, porque eu vou e não volto mais. Eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Eles davam risada. E passou a primeira sexta-feira, não saiu o documento. Na segunda sexta-feira, eu começo a abrir o documento de baixo para cima. São vários documentos. 1A, 2B, 3B, 4B. Eu quebro o protocolo, abro de baixo para cima. Quando abro o documento de baixo para cima, eu olho assim, meu nome assim, fico quieto, engasgo, engulo, imprimo o documento, faço a canetinha, destaca texto. Fala aí, ó! Aí! Fui transferido, Aí ficaram assim me olhando, né? Sem resposta, sem nada, né? Sabendo que o que aconteceu está aqui, ó. Ele que move o coração do rei. Deus tem um negócio, Deus promete, Deus faz, Deus cumpre. Aí eu parti, fui embora. Né? Graças a Deus. Mochila nas costas, mala, né? Tudo mais, coisa e tal. Vim pra cá, peguei meu dinheirinho, numa mão, Jesus, Deixa que pra outra, vai, filho. Nada, né? Natal sem carro, vamos lá, pastor, me ajuda aí, sem carro, sem internet, sem telefone, sem ar, sem geladeira, sem máquina de lavar, sem televisão, sem cama, né? Aquele móvel lá, um horror, né? Cheio de buraco, não passava nada. Tinha uma móvel, é verdade, tinha uma móvel, graças a Deus por isso. É verdade, não tinha nada, meu irmão. Natal e Ano Novo, aí os irmãos que estavam lá queriam que estivesse na igreja. Eu disse, como, irmão? Não consigo nem sair de lá, né? Aí chegou a mudança, tudo foi resolvendo, mas eu não perdi a direção. Aleluia. Que Deus prospera, meus irmãos. Que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus tem nos abençoado, continua nos abençoando. E aqui eu vou terminar esse testemunho, essa pregação, porque contra fatos, né? Não há argumentos. Aleluia. Deus é Deus que abençoa, Deus é Deus que prospera, que abre portas, né? Que dá oportunidade, que faz, que tira, que move. Glória. E aí nós temos um terreninho
pequeno de 10 por 20, vendendo lá no Rio Grande do Sul, já faz uns 4, 5 anos, colocando na OLX e renovando o anúncio. Na OLX renovando o anúncio. Aí semana passada, já temos alguns negócios, eu não quis. Semana passada, então, eu recebi uma proposta, né, do terreno. E a proposta era aproximada ao valor do sítio. Não era no total, era aproximada. Cheguei de noite, de manhã, na verdade, 4 horas da manhã, o Espírito Santo falava comigo assim, ó, fala com o ex-proprietário do sítio para baixar o valor da sua parcela final, que eu vou entrar no negócio. Aleluia. Aleluia. Peguei o trenzinho de 4 ali, né? Fui trabalhar, cheguei no trabalho e disse, seu Antônio, eu estou com uma proposta lá do comprador do meu terreno, lá no Rio Grande do Sul, nosso terreno. Ele chegou a esse valor, o valor do sítio é esse. O senhor abaixa tanto para mim? Aí ele falou assim, vou te pagar à vista. Aí ele falou assim, eu abaixo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Com esse valor que ele abaixou, Deus maravilhoso. você não sabe, eu vou falar. Meu carro arrebentou o motor mês passado, né? Eu fiquei sem carro aí uma semana, o carro pifou, motor, arrebentou tudo. Então, com esse valor, meu irmão, eu consegui pagar o sítio. Está acontecendo essa semana o plano de papel, né? Pagar o sítio, mas o dinheiro está na minha conta, por isso que eu já deu testemunho, né? Pagar o sítio, pagar meu cartão de crédito, botei todo o problema do motor lá no cartão de crédito, né? E com isso sobrou um tantinho para trocar amortecedor, trocar pneu e botar kit gás aí, né? Então Deus que abençoa, Deus que prospera. E essa palavra de prosperidade é para a sua vida, meu irmão. Para a sua casa, para a sua família. O que diz aqui na palavra de Deus, se quiseres e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se você der ouvido a voz do Senhor, se você der ouvido a palavra de Deus, Deus tem muita coisa para você que está na face da terra ainda. Creia que Deus é abençoador ou galardoador daqueles que o buscam. Se você busca Deus, serve a Deus com um coração honesto, limpo, querendo servir com integridade, Deus tem promessa e tem bênção para você. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e certamente, em nome de Jesus, quando vir a terceira situação que eu estava orando, né, continuo orando, mas quando eu ganhar, em nome de Jesus, eu vou dar um testemunho aqui também. E vou dar para vocês o que é. Então, eu acredito que essa palavra de prosperidade, né, ela está ainda me acompanhando até esses dias. Eu tenho no meu coração, essa terceira situação ainda vai se cumprir ainda. Vai se cumprir pelo testemunho da igreja em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai também abençoar a sua casa, a sua vida. Esse testemunho foi dado, não para nos engrandecer, nós não somos nada, né? Mas Deus tem feito por nós não podemos contar das suas misericórdias, da sua graça e da sua bênção. Porque nos faltará dignidade, então. Porque o salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eu estou nessa noite para contar e para esquecer, e para lhe convocar a você contar os benefícios de Deus e saber que Deus continua poderoso para lhe abençoar. Amém? Deus abençoe por essa oportunidade em nome de Jesus.